Mas conta, Joana de Ângeles, que foi na Galileia, numa bela tarde do mês de Nisan, abril, em Israel. Jesus falava aos seus discípulos. Ele foi perguntado quem seria o maior no reino dos céus. E ele respondeu que aquele que quisesse ser o maior no reino dos céus, que se fizesse o servo de todos, o menor de todos. E, tomando de uma criança que passava por ali, o mestre fez dela o símbolo da verdadeira pureza. Aquele que quiser entrar no reino dos céus, que seja como a criança. O reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Essa criança chamava-se Inácio e era um órfão que vivia da caridade popular. Mas o tempo passou e depois da morte física de Jesus em Jerusalém, João, o discípulo amado, foi morar em Éfeso. E lá, ele recordou a figura doce de Maria, a Mãe Santíssima. Lembrou que o Mestre havia dado a ela a sua maternidade espiritual e a ele a responsabilidade de lhe ser filho submisso. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E saudoso, João foi buscar Maria para que ela passasse a viver ali, ao seu lado. Ela foi. E numa das ocasiões em que ambos falavam do Mestre, em que relembravam Jesus, quase 4 anos depois da crucificação, João lembrou daquele menino que havia recebido o contato direto do Rabi. Aquele que Jesus havia aconchegado em seu regaço e cujos cabelos o Mestre havia acariciado com as próprias mãos. E essa lembrança encheu de ternura o coração do discípulo. Então, João viajou a Galileia e foi a Cafarnaum, onde buscou informações até encontrar o menino já com aproximadamente 8 anos de idade. Levou o garoto consigo a Éfeso, onde ele e Maria cercaram aquela criança de carinho. Estimularam no pequeno Inácio todos os aspectos positivos que o seu bom caráter já revelava. Falaram ao menino sobre os valores espirituais, sobre o reino de Deus. E tudo isso, somado à seriedade e à coragem próprias daquele espírito, fizeram dele, Inácio de Antioquia, um dos maiores cristãos da antiguidade, seguidor de Paulo e discípulo de Pedro. E é esse Inácio, que já em idade avançada chega a Roma naquela tarde ensolarada de agosto, vindo do norte da África. Chegava cercado por legionários para morrer. Mas a sua cabeça, veneranda, respeitável, não se curvava. Ao contrário, mantinha-se ereta, digna. E ao passar pelo cume de uma das colinas que circundam a cidade, Inácio não se conteve. Ele parou, olhou à sua volta e sorriu. Aquele homem, alquebrado, prisioneiro, admirando a paisagem, sorria comovido, parecendo feliz. Foi quando um dos legionários, tomado de verdadeira indignação diante da atitude do prisioneiro, esbofeteando a face daquele homem, perguntou: tu deves estar louco? Por que sorris? Não sabes que amanhã, ao cair da tarde, deverás morrer? Inácio, com sangue escorrendo pelo rosto envelhecido, trazendo nos olhos uma luz que o soldado não poderia reconhecer, respondeu:
Estou sorrindo justamente porque sei que vou morrer e que serei muito feliz por dar a minha vida para conseguir um reino. Estou sorrindo diante da beleza que os meus olhos podem contemplar. Porque se a vós, que sois adúlteros e corrompidos, Deus vos concede uma cidade tão bela como Roma, com as águas prateadas do Tibre circundando as montanhas, se a vós Ele vos dá tanto, o que não dará Ele a nós, que o amamos e que lhe somos fiéis? O que vejo agora me dá uma dimensão ainda maior do amor de Deus. E é por isso que estou sorrindo, porque vou morrer. E Inácio foi levado ao subterrâneo do circo romano. Ali, ele encontrou amigos de fé e de ideal. Juntos, eles oraram e recordaram Jesus. 2 dias depois, aproximadamente 100.000 espectadores lotavam o circo máximo. E na arena ovalada, feras trazidas da Núbia e da Dalmácia. Feras que há vários dias não haviam sido alimentadas e que tiveram o apetite aguçado por carne sangrenta colocada diante das suas narinas. Os cristãos, entre eles Inácio de Antioquia, foram lançados aos animais que despedaçaram aqueles corpos frágeis de anciãos, de crianças, de homens e mulheres que não se intimidavam diante da morte. Ajoelhado, Inácio esperava o momento do seu sacrifício. Mas os minutos passaram, o vozerio se acalmou e a noite chegou, cintilante de estrelas. Ele olhou à sua volta. Todos estavam mortos. Só ele havia sobrevivido. O imperador, do lugar onde estava, levantou o dedo, e esse gesto significava que a vida daquele homem estava salva. E conta a benfeitora amiga que naquele momento em que as feras já saciadas rejeitavam os cadáveres e que ele, naquela arena ensanguentada, era o único que persistia, Inácio chorou. E no seu pranto, ele perguntou ao céu: por quê? Porque eu não tive a honra de morrer. Serei indigno de dar a minha vida por Jesus. E como resposta à sua súplica, nesse momento lhe apareceu um anjo, um ser espiritual que lhe disse: não, tu não mereces morrer. O Senhor a quem tu amas, reserva-te uma honra muito maior. Viverás, mas viverás morrendo a cada instante, porque mais doloroso do que morrer de uma única vez, Inácio, é viver entre as criaturas sem ser compreendido, é suportá-las, sofrê-las e ainda assim amá-las. Para isso, é preciso ter muito valor moral. E Jesus espera de ti morrer a cada minuto sem que as horas te aniquilem o corpo. Teus melhores amigos dirão que renunciaste. Eles afirmarão que fizeste isso para sobreviver. E tu sabes que não é verdade. Tu viverás. Inácio de Antioquia foi atirado para fora do circo romano. Ele, que havia resistido aos animais famintos da Ásia e da África, agora precisaria enfrentar os seres humanos, que muitas vezes são mais impiedosos do que os irracionais, que só agem seguindo os seus instintos. Inácio teve que viver suportando a acusação e a desconfiança daqueles que foram seus melhores amigos, mas que passaram a ver nele um homem falido na fé. E ele nunca se defendeu.
porque ele entendeu que havia sobrevivido para que a sua boca continuasse a levar a mensagem do Cristo e não para perder tempo com defesas inoportunas. Inácio nunca disse uma palavra, até que o próprio tempo tratou de demonstrar a grandeza desse cristão verdadeiro que sustentou a mensagem de Jesus, mesmo nas horas mais amargas. E, partindo então dessa narrativa brilhante de Joana, nós podemos tecer alguns comentários. Porque embora esses tempos nos pareçam tão distantes, a mensagem do Cristo, e Ele próprio, claro, continuam tão presentes, tão perto de nós. Porque Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. E hoje, a nossa doutrina espírita, como luz divina que ilumina os nossos passos, no caminho que leva ao Pai, traz de volta a esperança e o amor com que o Mestre envolvia todas as criaturas. E embora Ele nos tenha dito que a felicidade plena não é desse mundo, sentir novamente a sua presença entre nós é tão necessário, é tão confortador, que nos desperta o desejo de iniciarmos a construção de um mundo melhor e mais feliz desde já. E nós podemos fazer isso, começando pelo nosso mundo interior, pela nossa mente, selecionando os pensamentos, fortalecendo aqueles mais nobres e deixando de alimentar, até que morram de inanição mesmo, aqueles outros que não são mais compatíveis com o nosso objetivo. Passando em seguida as palavras, nos habituando àquelas mais gentis que não estão fora de moda, não. E nos habituando também a passarmos cada uma delas, cada uma das nossas palavras, pelo crivo das 3 peneiras de Sócrates. A da verdade, a da bondade e a da necessidade. Porque, segundo esse grande precursor do Espiritismo, se aquilo que nós estamos por dizer pode de repente não ser verdadeiro, se pode trazer algum dissabor, algum prejuízo a alguém, ou se as nossas palavras não contribuírem para a resolução benéfica de alguma situação, ou se não puderem contribuir de alguma forma no auxílio a quem quer que seja, melhor calarmos, porque a palavra mal proferida, ela mata. Mata sonhos, mata esperanças, mata sorrisos. E tudo isso, que de início é claro que vai exigir de nós um certo empenho, vai exigir de nós sim muito esforço, mas ao longo do tempo, à medida em que persistirmos, há de se transformar em atitudes, e atitudes cada vez mais naturais e pacificadoras na direção do próximo. E nos seus ensinamentos, Jesus sempre enfatizou a necessidade da boa convivência, do respeito e do auxílio ao próximo, como roteiro de harmonia e de paz interior. E o próximo tanto está representado naquela pessoa querida, que caminha ao nosso lado, que nos auxilia, como naquela outra difícil, que nos espera em casa, no trabalho, no centro espírita. E a misericórdia divina é tamanha que sempre coloca ao nosso redor aqueles que nos suprem, afetiva e emocionalmente, e que se alegram conosco pela parte pequenininha da tarefa que nós já conseguimos cumprir. Mas a mesma misericórdia também nos deixa próximos o suficiente daqueles outros que nos apontam a cada momento e que não nos deixam esquecer o tamanho da obra que ainda nos falta realizar. Porque esses exercem na nossa vida o papel importantíssimo de nos mostrar exatamente os pontos onde nós precisamos nos melhorar.
eles nos convidam ao crescimento. Então nada, absolutamente nada nos falta para nos transformarmos em pessoas melhores, dignas de um mundo melhor e principalmente capazes de construí-lo. Vendo no próximo, seja ele quem for, alguém que sempre nos chega trazendo de alguma forma a sua contribuição para que nós possamos dar conta, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Porque se o Pai concedeu uma missão a Inácio, Ele também concedeu uma missão a cada um de nós. E se nós ainda não descobrimos qual é a nossa, não devemos nos preocupar com isso. Porque conhecê-la ou não é absolutamente irrelevante. Nós devemos nos preocupar, nós devemos nos empenhar, sim, em sermos fiéis a ela, seja ela qual for. E seremos sempre fiéis à nossa predestinação, através da conduta reta, da consciência em paz, fazendo a nossa parte e respeitando cada pessoa no momento, no estágio evolutivo em que ela se encontra. O que também não significa que nós tenhamos sempre que concordar com as atitudes alheias, não é isso. O importante é nós não permitirmos que as atitudes do outro tenham o poder de nos aprisionar ou de nos tornar infelizes. Joana diz, lá no decorrer da narrativa, que no subterrâneo do Coliseu, Inácio em nenhum momento se lamentou, nem se desesperou. Porque o desespero vem da desesperança, ou seja, da perda, da falta da esperança. Aquele que se desespera, não espera mais nada. E Inácio esperava. Esperava a bem-aventurança que ele sabia estar reservada aos fiéis. Fiéis a Deus, fiéis a si mesmos, fiéis aos seus ideais. Por isso nem as acusações injustas daqueles que ele julgava seus amigos fizeram com que ele se desviasse do compromisso assumido. Ele seguiu trabalhando, seguiu semeando apesar de tudo e de todos, porque ele não esperava a aprovação dos homens. É que a maioria das pessoas crê em Deus. Só que quem crê, crê hoje, mas pode deixar de crer amanhã. Inácio não. Inácio sabia de Deus. E esse saber é fruto de um processo de amadurecimento espiritual que passa, inclusive, pela coragem de enfrentarmos a nós mesmos, reconhecendo os nossos erros, os nossos equívocos e partindo para o trabalho de reparação sem perdermos tempo com remorso. Porque o remorso nos paralisa. Ele nos adoece física e emocionalmente, porque ele nos mantém ligados a entidades doentias, enfermiças. O remorso nos mantém sintonizados com espíritos perturbados e perturbadores. Os erros que nós cometemos no passado, e todos nós cometemos, já foram feitos, nós já praticamos, mas hoje eles nos servem de aprendizado. Aprendemos como não fazer. Já ficou mais fácil acertar. E no momento oportuno, nós vamos poder fazer de novo. E com toda a certeza, nós vamos fazer melhor. Também faz parte desse processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, a fé. A fé que Paulo de Tarso definiu como a convicção naquilo que não se vê, mas que se adquire através do conhecimento, através do discernimento, porque discernir é ir ao cerne, é ir à essência, é ir além. E quando nós conseguimos ir além, quando nós aprendemos a discernir, então nós entendemos que o papel da fé não é afastar para longe de nós as dificuldades, mas nos fortalecer para que nós consigamos superar as nossas dificuldades com dignidade. Até porque, aqui, nessa nossa morada transitória,
tudo também é transitório. Tudo passa. Passam as alegrias efêmeras, passa a juventude, passam as ilusões. E o momento de dificuldade, por mais hostil, por mais doloroso que seja, também passa. Só o que nunca vai passar são as nossas aquisições verdadeiras. São os valores reais que cultivarmos. É aquilo que nós construirmos no interior do nosso ser. Jesus dizia assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E esse novo modo de olhar a vida, esse olhar de bons olhos, vai nos mostrar, vai nos permitir enxergar que o universo e as suas leis só conspiram sempre em nosso favor. E se às vezes nós somos, porque somos mesmo, submetidos à pedagogia da dor, é porque de todas as outras maneiras possíveis, nós não conseguimos assimilar o aprendizado que a situação, que a vida nos oferecia para o nosso próprio crescimento. Porque de uma coisa, nós podemos estar absolutamente certos, como filhos de Deus, muito amados, nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para amar, para crescer, para evoluir. E a dor é sempre a última opção, a última alternativa. Mas, se hoje, felizmente, já não existem mais aqueles espetáculos sangrentos onde os cristãos eram literalmente devorados pelas feras, nós ainda convivemos com as dores morais causadas pelas nossas feras interiores. Como diz no Evangelho, lá naquela parte que fala do bem sofrer e do mal sofrer, são as amarguras da vida, onde muitas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. E a gente vê todo ano, principalmente naquele período de Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, a televisão mostra pessoas que, para se purificarem, para provarem a sua fé, têm coragem de se ferir, de maltratar o próprio corpo num autoflagelo absolutamente inútil, porque esse tipo de sofrimento não purifica ninguém. Mas é muito mais fácil, é menos penoso machucar o corpo do que, por exemplo, vencer o orgulho e perdoar ao próximo e a si mesmo. Como é difícil educar o espírito, mas necessário, porque nós não vamos nos sentir plenos enquanto nos sentirmos ameaçados, enquanto estivermos amedrontados pelas feras devoradoras que trazemos dentro de nós. E enfrentar esses nossos bichos, na maioria das vezes, significa renunciar. Renunciar aos revides, renunciar aos rancores, renunciar a tudo aquilo que entorpece a nossa sensibilidade, a tudo aquilo que nos leva a seguir na contramão da lei do amor e nos afasta da nossa essência. Mas, para isso, a batalha interior que se trava é terrível. Porque o ser espiritual, a centelha divina que somos, nos convida incessantemente a valorizarmos aquilo que realmente nos plenifica e nos aconselha a nos deixarmos guiar por princípios. Enquanto o ser material, que nós também somos, grita alucinado para que predominem em nós as paixões, para que valorizemos o poder, as conquistas materiais e para que nos permitamos ser dominados, arrastados pelos fins. O conflito é imenso, mas não faz mal, porque é justamente nesses momentos de verdadeira tormenta, quando nós sentimos que mesmo que pudéssemos estar supridos de absolutamente tudo que o mundo físico pode nos proporcionar, ainda assim, não nos sentiríamos saciados. É nesses momentos que buscamos respostas. Nós precisamos nos sentir plenos, mas não sabemos como e nem o que nos falta. Falta realizarmos em nós o reino de Deus,
que não é desse mundo. Na véspera da sua morte, Jesus disse aos seus discípulos: eu vos dou a paz, mas não a dou como o mundo a dá. Essa paz que o Mestre trazia consigo mesmo diante da morte e que foi conquistada por Inácio de Antioquia, um dia vai ser conquistada por todos nós. Essa paz que o mundo não pode nos dar e nem nos tirar, porque ela é totalmente inatingível pelas coisas mundanas, pelas tais circunstâncias externas, que são temporárias, que são superficiais e que por isso mesmo não podem abalar a felicidade da alma, nem conseguem destruir a paz interior. A paz que o Cristo deixou a todos nós, e aquele que encontra essa paz, realiza o reino de Deus dentro de si, e todas as outras coisas lhe serão dadas por acréscimo. E eu então concluo citando o escritor e filósofo Huberto Holden, que nos alerta sobre os níveis em que a nossa personalidade humana, ou seja, o ser material que somos, pode servir de impedimento para que penetre em nós a luz divina. Segundo Holden, se nós entendermos os valores espirituais como sendo uma luz e os valores materiais como sendo uma muralha opaca sem brilho, nós vamos entender melhor os 3 níveis de consciência pelos quais, segundo ele, transita o ser humano. A consciência do homem profano, do homem místico e do homem cósmico. O homem profano, aquele que vive para trabalhar, comer, fazer sexo, dormir e atacar. Esse vive por trás da muralha opaca que se ergue entre ele e a luz. Vive na escuridão e nem sabe da luz. São aquelas pessoas preocupadas com o aqui e com o agora, em viver esse momento. E precisamos reconhecer que a maior parte de nós é ainda recém-saída desse estágio. O homem místico chega a saber da luz que existe do outro lado da muralha. Já ouviu falar? E desejoso dessa luz, ele resolve derrubar o muro dos valores materiais, mas sente dificuldade, às vezes hesita e se pega recolocando tijolinhos que já tinha retirado e meio que ainda querendo se esconder por trás do muro. Representa a maior parte de nós, errando, acertando, buscando um caminho que a gente sabe que existe, mas nos questionando e nos confundindo tantas vezes. Mas o homem cósmico, esse, não está por trás de nenhuma muralha opaca e muito menos derrubou o muro. Mas de tão iluminado, de tão lucificado, tornou o muro transparente. Fez da muralha opaca um prisma cristalino através do qual penetra a luz do amor do Cristo. E quando a luz incolor atravessa o prisma, ela se transforma nas cores maravilhosas do arco-íris. Mas ele só conseguiu lucificar a muralha das coisas mundanas porque se intensificou a si próprio de luz. Também somos nós, mais à frente. Somos nós, filhos muito amados do Pai Criador. Que Jesus nos abençoe nessa nossa caminhada da sombra para a luz, até que tenhamos atingido a condição de seres cósmicos, de seres crísticos e nos tornado a própria luz. Porque quando atingirmos esse ideal, então teremos aprendido a amar no sentido mais amplo e mais profundo do amor. O amor que é rico em ternura, o amor que é farto em compreensão, o amor que sabe esperar, o amor que é Jesus amando dentro de nós. Muito obrigada pela atenção de vocês, que Jesus nos proteja, nos abençoe hoje e sempre.